Olá pessoal, tudo bem? Sou Tommy Farias, nosso projeto Tommy Dicas de Português. E na aula de hoje, mais uma vez, vamos tratar de crase. E como a gente já aprendeu, a crase só pode ser usada... Lulu! A crase só pode ser usada diante de palavras femininas, correto? Isso aqui não é segredo. Lógico que a gente já viu que existe exceção, mas aprendemos também que não devemos usar crase diante de palavras repetidas, ainda que estas sejam femininas. Então, essa é a regra. Porém, a gente vai chegar numa exceção, mas antes vamos à regra e entender o que está por trás disso tudo, tá bom? Então vamos aqui. A gente está aqui, ó. Uma a uma elas chegaram. A gente está aqui diante de uma palavra feminina. No entanto, o ar está sem a crase. Por quê? A gente sabe que para ver a crase é preciso daquela fusão do ar preposição mais o ar artigo. Aqui não. Aqui a gente está diante de um ar que ele é apenas uma preposição. Logo, a gente não vai poder usar crase. Por quê? Porque estamos diante também de palavras repetidas e ele é apenas uma preposição. Assim como estavam frente a frente. Frente a frente está a palavra feminina, sim. O a está craseado? Não, porque nós só temos aqui uma preposição e para ver a crase é preciso do a artigo mais o a preposição para ver aquela fusão. Bem como aqui dia a dia, também não temos e ficou claro semana a semana. Ou seja, é proibido o uso da crase diante dessas locuções. Não vai ter crase. Porém, diante dessas locuções, a gente chega aqui embaixo, eu vou apagar aqui em cima, que aí fica só com as exceções, que é o que interessa para a gente hoje. Então, aqui nós estamos diante de palavras repetidas que tem um A. E aí, por que isso acontece? Por que isso acontece? É preciso, vendo aqui o exemplo, Lulu, sai daí, Lulu! É preciso declarar guerra à guerra. Porque nós estamos diante de palavras repetidas e ainda assim temos um A craseado. Vamos entender melhor. Aqui entra uma questão sintática. É bom, o foco aqui é totalmente sintático para você entender. Nós estamos aqui, ó. É preciso declarar guerra à guerra. A gente vem para esse verbo aqui. Qual a função desse verbo? Ele é verbo transitivo direto e indireto. Logo, ele exige um objeto direto e um objeto indireto. E essa primeira guerra aqui, ele faz a função de quê? De objeto direto. Objeto direto desse verbo, porque quem declara alguma coisa. Então, declara guerra. Quem declara alguma coisa a alguém. Quem é esse alguém? Essa segunda guerra aqui. Esse segundo guerra, que exerce a função de objeto indireto. Aí aqui nós temos o A craseado, porque este Azinho aqui, ele houve aqui a junção do A preposição com o A artigo. Ou seja, a gente pode falar, é preciso declarar guerra para a guerra. Ou seja, a gente vê mais claramente o surgimento do para aqui e o A artigo. Se a gente também usar aquele outro meio de descobrir, trocar por uma palavra masculina, a gente vai perceber. É preciso declarar guerra ao mundo. Mais claramente, ao mundo. Vamos fazer aqui ao mundo. Ao mundo. Ao mundo. Se eu falo isso, vai aparecer claramente o A, preposição, mais o artigo O, masculino, lógico que mundo é masculino. Então, é preciso declarar guerra ao mundo. É preciso declarar guerra à guerra. É preciso declarar guerra para a guerra. Então, a gente está aqui diante de um objeto indireto e de um objeto direto. Por isso, a gente tem que usar a crase mesmo diante de palavras repetidas. Aí você fala, mas a regra não diz que não pode? A regra diz, mas aqui é a exceção, tá bom? E a gente só vai entender por essa questão sintática, tá bom? É igual aqui, precisamos ter à disposição. Aí, nós também temos outro A craseado. Só que aqui, ele precisa ter alguma coisa. Ter o quê? Disposição. É preciso ter disposição. Isso funciona como objeto direto. Objeto direto, por isso o Azinho não está craseado, antes de disposição.
mas no segundo está craseado. No segundo está craseado. Por que está craseado? Porque o segundo disposição não exerce função de objeto, porque o ter, verbo ter, não precisa. Não precisa, a locução que não exige um verbo, não exige um objeto indireto também, apenas o direto. Então, a disposição ali funciona com adjunto adverbial de modo. É preciso, precisamos ter a disposição. É preciso que a disposição esteja à disposição, esteja a serviço do disposição. Então, esse é craseado. Não, diante de palavras repetidas? Sim, diante de palavras repetidas. Mas, sintaticamente, não são a mesma coisa. As duas palavras não formam uma locução como dia a dia, semana a semana, face a face, cara a cara, gota a gota. Não. Aqui, ele exerce funções independentes. Uma tem uma função sintática, ou outra palavra, outra. Mesmo sendo a mesma palavra, mas com funções sintáticas totalmente diferentes. Essa, como eu falei, é objeto direto. Esse aqui é simplesmente um advérbio de modo, locução adverbial de modo, à disposição. Por isso, nós precisamos e devemos crasear o a, tá bom? E a gente chega aqui ao nosso terceiro exemplo de palavras repetidas com crase, tá bom? E aqui a gente está falando que é necessário dar, faltou aqui o R, é necessário dar vida à vida. É necessário dar o quê? Vida para a vida. Ou seja, é necessário, aqui é igual ao exemplo de cima. Aqui a gente está diante de um objeto, de um objeto direto, de objeto direto, da locução, e aqui nós estamos diante de um objeto indireto. Objeto indireto, logo ele pede uma preposição, que dá alguma coisa para alguém. Se a gente substituir aqui por uma palavra masculina, também vai perceber o surgimento do artigo mais claramente. É preciso dar vida ao bebê que acabou de nascer. É preciso dar vida ao bebê, ao filho, por exemplo. É preciso dar vida ao filho. Ao a aqui, mais o a preposição, mais o artigo, ao filho. Então, nós aqui estamos diante de palavras repetidas, mas não que formam a locução, mas com funções sintáticas completamente distintas. Uma é objeto direto, a outra objeto indireto. E por isso, nós precisamos, obrigatoriamente, uso obrigatório, não é facultativo, tá? Uso obrigatório da crase. Nós precisamos e devemos usar a crase neste caso, ainda que seja diante de palavras repetidas. Então, aqui ficou claro que na língua portuguesa é aquele caso. Não existe regra sem exceção. Se existe uma regra sem exceção, provavelmente essa regra é a exceção em si. Porque a gente aprendeu que não pode, mas tem essa exceção aqui, a gente analisando aqui de uma forma sintática, tá bom? Então a gente fica por aqui e logo a gente vai trazer, mas se quiser ver os vídeos anteriores, à vontade. E a gente aproveita para pedir para você seguir as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram, no canal do YouTube, se inscrever, ativar o sininho para receber de notificação e a gente fica por aqui. Até a próxima, tá bom?